Mas, boa noite a todos. Boa noite, irmão Robson, irmão Rogério Buzzi, acaba de entrar na sala conosco. Boa noite a todos os irmãos que já estão na sala nos aguardando. Obrigado pela espera. Robson Lira, Davi Ribeiro, Arlete Quinope, Enox Santos, Admilson Aquino, Júnior Ramos, o irmão Júnior está aí, Daniel Araújo está aí, boa noite, irmão. Nando Lise, eu acho que não entrou mais ninguém por enquanto. E todos os irmãos que vão assistir a gravação desse estudo, Deus seja com todos vocês. Vamos dar início a esse estudo. Inicialmente, nós tínhamos falado em Apocalipse 6, mas nós vamos fazer um estudo aí muito interessante, aí as duas alianças de Gálatas 4:24. O irmão Rogério acho que vai falar alguma coisa sobre isso aí. Nós vamos fazer uma oração. O irmão Robson, ora, irmão. Oro sim, irmão Marcelo. Amém. Vamos orar para dar início ao estudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção. Primeiramente, nós pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas transgressões, Senhor. Nos limpa e nos purifica, para que possamos Te render o melhor louvor. Amém. No Teu santo dia, que o Senhor possa abençoar o nosso sábado, para que possamos entregá-lo, Senhor, devidamente ao Senhor. Em nome de Jesus, pedimos para que o Senhor venha iluminar o Teu servo, para que possa ministrar, Senhor, este estudo, e que possamos receber, Senhor, com os nossos corações abertos, limpos, e que possamos, meu Deus, ser chamados dignos nessa noite, Amém. de estar no meio de irmãos e irmãs que estão em busca, Senhor, da verdade presente. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém. Irmão Rogério. Muito boa noite a todos. Eu quero agradecer a todos pela paciência, irmãos e irmãs. Infelizmente, talvez a gente vá ter que realmente exercer paciência com esse nosso hangout. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso, mas na verdade a gente está tendo assim, graças a Deus, bastante trabalho, e eu acabo de chegar inclusive de uma reunião entre empresários, onde a gente teve o privilégio, está tendo o privilégio de repartir a palavra de Deus. Nós queremos atender a todos. Na verdade era para iniciar às 8 horas, e nós já estaremos aqui tranquilamente aí às 9:30 no máximo, né, para poder estar iniciando de fato aí pelas talvez 9:45, 10, mas enfim, atrasou. Um dos irmãos de lá estava viajando e estava a caminho, e ele pediu que não se iniciasse sem ele, que ele queria participar também, enfim, né, mas Deus seja louvado, né, e enfim, nós que acreditamos, né, estar de certa forma já um pouco mais alimentados, né, precisamos ir no passo dos mais fracos também, ajudá-los, porque certamente, né, há outros que são do apreço do Senhor e que ainda não estão, né, na mesma condição que talvez muitos aqui estejam, né. De qualquer modo, nós vamos estar fazendo um estudo hoje que eu acredito de todo o meu coração que é muito importante, e é um pequeno espaço que a gente dá, né, no livro de Apocalipse, e eu nem quero dizer aos irmãos quantas vezes isso pode ocorrer, né, por algumas razões que no momento nem é o caso. Esse hangout vai estar sendo gravado, então é importante que a gente entre o mais rápido possível. Eu espero que os irmãos confiem na direção do Senhor, e creio que vão entender a importância do estudo à medida que a gente avança. Nós temos mensagens assim, que Deus tem dado ao seu povo, e nós precisamos aprender também a andar dentro daquilo que acreditamos Deus tem conduzido. No livro de Gálatas, no capítulo 4, nós vamos estar iniciando a partir do versículo 21, mas para que a gente possa entender o que é o livro de Gálatas, para que os irmãos possam entender de forma resumida, o livro de Gálatas, ele é o que nós chamaríamos de a defesa do Evangelho. O Evangelho, ele é apresentado no livro de Romanos, e o livro de Romanos,
ele apresenta a justificação pela fé, ou seja, como o homem é justificado, e é o ABC do Evangelho. Se você não entender justificação pela fé, você pode entender as profecias, você pode despertar pelas profecias, mas você vai ter dificuldade para viver o que as profecias te ensinam. Há uma diferença grande entre conhecimento e sabedoria. O rei Salomão, quando lhe foi dito o que ele queria, ele disse que queria sabedoria. Acertadamente, né, movido pelo Espírito, ele pediu não só o conhecimento, mas ele queria ter o poder de aplicar o conhecimento que ele obteria. Ou seja, a sabedoria é o conhecimento aplicado, é quando você realmente conhece o que Deus te pede e você, por essa mesma graça de Deus, você consegue aplicá-la na tua vida. É o segundo estágio do ensino de Cristo que nós encontramos na palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz, é Ele, Deus, quem opera o querer e o efetuar. O querer, né, ele tem muito mais a ver com o conhecimento, é pelo conhecimento que você passa a querer servir a Deus, ao conhecer o seu amor, ao conhecer o sacrifício feito na cruz. Mas mesmo quando você tem o querer, você não tem imediatamente o operar. O operar é o resultado de uma vida de comunhão com Deus. Você vai aprendendo diariamente e vai criando hábitos, inclusive, que o Espírito de Deus, né, vai trabalhando na tua vida, vai te fortalecendo para que possa, de fato, pôr em prática, então. Né? E nós encontramos no livro de Romanos a apresentação do Evangelho, onde a justificação é colocada de uma forma resumidamente, né? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E vamos encontrar no livro de Gálatas uma outra advertência, que é uma advertência que nós precisamos ouvir. Nós não podemos cair no erro que muitos caíram. O livro de Romanos, ao apresentar a justificação pela fé, ele é como se o homem realmente fosse jogado ao pó da terra, ele aprendesse de fato que as obras não podem colaborar na justificação. E finalmente o livro de Gálatas, como sendo a defesa do Evangelho, vai apresentar este mesmo Evangelho àqueles que somos nós, mais do que qualquer outro, que ao entender a validade da lei, podemos incorrer no erro de imaginar em algum momento que essa lei pode colaborar com a salvação. Repito, podemos incorrer no erro de entender que a lei pode colaborar com a nossa salvação. A lei não colabora com a salvação do homem. A lei, ela foi dada para efeito de galardão e, vejam bem, a gente não pode errar nas palavras aqui, porque é muito próxima uma da outra, né? A lei, ela tem dois papéis básicos, né? Que é, mostrar o que é pecado. O apóstolo Paulo diz, eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. Número 2, servir de aio ou servir de tutor para nos levar a Cristo. A lei indica o meu pecado, mas não resolve o problema dele. Ela mostra o pecado para mim e aí me leva imediatamente para Cristo. Né? A lei é como um espelho e, finalmente, o espelho mostra a minha sujeira, mas não me limpa. Ele me leva para a água da vida. Né? O espelho como que me diz, olha, né? Lave o rosto. Né? A água da vida tem que entrar em ação, que é Cristo Jesus. Então, a lei tem o seu papel, mas não para a salvação do homem, e sim como um instrumento de Deus para levar àquele que salva. Parece, às vezes, até uma dissonância, mas não, é exatamente assim que funciona como um instrumento. E o livro de Gálatas vai apresentar em Sara e Agar duas lições que a mim, elas são assim, realmente muito importantes no tempo da verdade presente. Então, imediatamente no versículo 21, nós vamos entender o chamado, a nossa missão. Vamos ver que somos um resultado dessa profecia. Todos esses grupos hoje são resultado dessa profecia que nós vamos ler. E é importante entender isso, obviamente, para que a gente entenda até o nosso posicionamento diante disso, para nos fortalecer na fé. Versículo 21, então. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Então, inicia exatamente com uma pergunta
né, para nós, porque Gálatas vai falar aos que sabem da lei, né? Então, a pergunta é para cada um de nós hoje que já entendemos que a lei de Deus está em vigor, né? Para que nós não caiamos em outro erro, ele vem e diz: digam-me, vocês que querem estar debaixo da lei, vocês não ouvem a lei? A questão é, mas espera aí, nós não temos que estar debaixo da lei? Não, não, não. Nós temos que estar sob a lei. É diferente. É como se você tivesse uma poltrona onde você está sentado, você está sob ela, você descansa nela. Porém, imagine você agora tendo o sofá, né, sobre a sua cabeça, tendo que levar esse sofá. É isso que está dizendo os que querem estar debaixo da lei. Lembrem-se, irmãos, para poderem entender o escopo de Gálatas, que tanto Romanos quanto Gálatas, vocês vão ver o tempo todo que a mensagem é justificação. Tanto que se vocês voltarem um pouquinho em Gálatas 3, vocês vão ver, por exemplo, ele dizer, né, é o caso de Abraão, Gálatas 3:6, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, a justiça de Deus é imputada sobre o homem pelos méritos de Cristo. O versículo 8 também, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Então vejam que o tema é para que a gente não erre, porque senão daqui a pouco você começa a imaginar que nós não devemos estar sob a lei. Daqui a pouco, como fazem, infelizmente, os evangélicos e os pentecostais hoje, nada contra esse grupo de pessoas, por favor, mas apenas para entender que nós estaremos incorrendo no mesmo erro deles se nós não entendermos direito isso. Qualquer pentecostal evangélico diria imediatamente, está vendo? Olha aqui, ó, Gálatas está falando, vocês estão debaixo da lei. Não, nós não temos que estar debaixo da lei. Diz, os que quereis estar debaixo da lei. Estar debaixo da lei é tentar justificar-se pela lei. Isso é estar debaixo da lei, porque nós nunca vamos conseguir nos justificar tentando guardar a lei. Por favor, entendam essa diferença, amados irmãos, né? Por isso ele diz, dizei-me, vocês que querem estar debaixo da lei, vocês que querem se justificar pela lei, vocês não ouvem a lei? É a pergunta que ele faz. Por isso que voltamos um pouquinho em Gálatas 3:6, para que isso fique notório, ou seja, a priori, quem está lendo Gálatas 4:21 já tem que ter entendido Gálatas 3:6. Assim como Abraão creu em Deus, né? Não diz assim como Abraão guardou a lei e isso lhe foi imputado como justiça. Não, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. O que Abraão creu em Deus? Em primeira instância, Abraão creu em Deus quando Deus lhe prometeu que lhe daria um filho. Versículo 3, Gálatas 3:8, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, sendo ainda gentio. Abraão era gentio quando recebeu o Evangelho, todas as nações serão benditas em ti. Esse todas as nações serão benditas em ti também deve ser entendido sempre à luz da justiça de Cristo. As nações todas seriam benditas não em Abraão, mas na semente que viria de Abraão, ou seja, serão benditas através de ti em Cristo Jesus, certo? Então, dizei-me vocês que querem se justificar, dizei-me vocês que querem estar debaixo da lei. Vocês não ouvem a lei? 22. Veja que agora ele vai mostrar uma alegoria. Por isso o título, Sara e Agar são uma alegoria. Ele vai mostrar um exemplo para que a gente não erre, porque às vezes você pode ler e de fato muita gente cai no entendimento incorreto disso, e aí ele vai mostrar um exemplo, porque pelo exemplo a gente não erra. Porque está escrito, e está escrito de fato no livro de Gênesis, que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. De fato, veja, porque está escrito, ele vai começar a explicar pelo Velho Testamento para a gente poder entender o Novo. E vejam a importância do Velho Testamento, mesmo num tema que aparentemente só poderia ser entendido à luz do sacrifício de Cristo. Mas por que o livro de Gálatas chama a atenção para
a justiça que foi apresentada já a Abraão. Porque se vocês observarem, quando diz, né, que Abraão creu em Deus, está se reportando a promessa que foi feita lá para Abraão, que era, né, Abraão, você vai ter um filho, né? Aí, só que antes disso, é dito a ele, Abraão, conta as estrelas se podes. Obviamente, Abraão sabia que não podia contar as estrelas, então Deus apresenta imediatamente a Abraão, né, algo que é impossível que ele possa fazer. Segundo lugar, né, de forma dupla é mostrada a impossibilidade, uma vez que Sara não podia ter filhos. Sara era estéril. Então veja que a lição que vai ser apresentada para Abraão como um exemplo é a duplicidade da impossibilidade dele ter, né, dele poder realizar aquilo que é uma promessa de Deus. A justificação é uma promessa, é algo que Deus fez pelo ser humano em Cristo Jesus. Da mesma forma, veja que ele vai dar o exemplo de Abraão justamente por isso. Vejam que apesar de tudo, Abraão falha, porque Abraão finalmente faz um filho com Agar, que não era para ter feito, e aí Deus vai mostrar então a triplicidade dessa impossibilidade. Ou seja, agora o próprio Abraão, Deus tem que esperar que Abraão agora não possa mais ter filhos, para que fique bastante claro que a promessa de um filho, tanto quanto a promessa da justificação, é uma obra feita completamente por Deus, não tendo absolutamente participação do ser humano. Ou seja, né, vejam que agora, pela impossibilidade de Abraão contar as estrelas, pela impossibilidade de Sara ter um filho, porque era estéril, e agora pela impossibilidade do próprio Abraão gerar um filho, já que o texto diz que ele estava amortecido na carne, agora é que o filho vai nascer. E essa realidade é tão grande que muito tempo depois, quando Isaac já está com meados de 17 anos, algo perto disso, Deus lhe diz a Abraão, toma teu filho, teu único filho, e oferece-o a mim no Monte Moriá. Duas lições ali são apresentadas no tocante à justificação. Número 1, toma teu filho, teu único filho, mostrando que o outro filho não era reconhecido, porque não era um filho que deveria ter nascido. E número 2, o único filho, mostrando aqui Isaac como um exemplo do unigênito, como um exemplo de Cristo, que um dia morreria pelo ser humano, o único filho, o único gerado, morrendo no lugar do ser humano. É fato que o cutelo, a faca, finalmente foi segura pelo anjo do Senhor, mas a lição ficou. Ou seja, a lição do sacrifício do único filho que um dia morreria ficou bastante clara, né? Então, versículo 22, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Então, está escrito de fato que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Isso é fato. Porém, lembrem-se que Deus apenas reconheceu o da livre. É muito importante que entendam esses detalhes para quando a gente chegar na lição principal desta parábola. Lembrem-se, irmãos, as parábolas, elas são hoje profecias também para nós. 23. Todavia, o que era da escrava, que é Ismael, nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Então, o que era da escrava, Ismael, nasceu segundo a carne. Por que segundo a carne? Porque nasceu segundo o desejo do pecado, nasceu segundo o desejo da falta de fé, nasceu segundo o desejo do homem. Leia-se aqui, da mulher. Sara cansa-se de esperar e finalmente ela, entendendo mal a promessa, ela faz com que Isaac coabite com a sua escrava, e aí é gerado um filho segundo o desejo da carne. Não foi o filho segundo o espírito, que era por promessa, né? Então, todavia, no entanto, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Tudo isso é uma lição espiritual, como já vamos ver daqui a pouquinho.
O que se entende por alegoria? Prestem bem atenção nisso. Ismael não era para ter nascido. Ismael veio pelo erro de Abraão, por um erro de entendimento de Sara e finalmente de Abraão também, que por não confiar na promessa, finalmente tentaram fazer com que a promessa de Deus se cumprisse. Por isso, o que se entende por alegoria, vejam bem isso, irmãos, o que se entende por alegoria? O fato de o que era da escrava ter nascido segundo a carne, mas o que era da livre por promessa, deve ser entendido como uma alegoria, como uma parábola, como uma lição para nós hoje. Porque que alegoria? Eles simbolizam os dois concertos. É isso mesmo, meus amados irmãos. Os dois concertos que hoje existem. Dois concertos, meus amados irmãos, que hoje existem. Um do Monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é Agar. Mas, irmãos, prestem muita atenção. É necessário realmente que os irmãos se concentrem. Se houverem outras janelas abertas, irmãos, se houver alguma outra coisa que os irmãos estão fazendo, eu lhes peço em Cristo Jesus, irmãos, essa lição eu tenho certeza será muito preciosa para os irmãos poderem defender o Evangelho. Irmãos, Gálatas é a defesa do Evangelho. Entendendo isso que se está estudando aqui, os irmãos nunca mais terão problemas em poder não só entender esta questão da lei e da lei e da fé, que muito se ataca hoje. Os pentecostais, os evangélicos nos atacam com esta questão, dizendo, não, nós vivemos pela graça, vocês vivem pela lei, nós estamos estão sob maldição, etc, etc, etc. Entendendo isso aqui que estamos estudando, eu asseguro aos amados irmãos, pela graça e poder de Deus, a dúvida é retirada e finalmente nós podemos defender o Evangelho com propriedade, saindo dessas questões que ajudam. Não há nada parecido com exemplos para que a gente possa, de fato, ensinar o Evangelho. Por isso, Cristo o tempo todo usava exemplos. Porque o Evangelho é como a rede que é lançada ao mar. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear, etc, etc, etc. Fica muito mais fácil entender. E esse tema, convenhamos, amados irmãos, é um tema que tem gerado muita luta entre os professos cristãos. Então, lembre-se, o que se entende por alegoria, porque esses são os dois concertos, um do Monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é Agar. Irmãos, no Monte Sinai foi dada a lei de Deus. Prestem muita atenção nisso. Foi dada a lei de Deus. Irmãos, a lei de Deus gera filhos para a servidão? Será que a lei de Deus, uma lei que Deus escreveu na rocha para que os homens ali, aceitassem, será que Deus realmente deu uma lei para gerar filhos para a servidão? Será que os filhos que nascem como resultado da obediência à lei de Deus são escravos gerados para a servidão? Pensem nisso, irmãos. Os irmãos realmente acreditam, até gostaria que escrevessem aí, por favor, no chat, os irmãos realmente acreditam que o concerto que Deus queria fazer no Sinai com o homem, dando sua lei aí, de fato Deus deu para gerar filhos para a servidão? Pensem, por favor, e vão respondendo aí no chat se os irmãos entendem realmente que Deus iria dar uma lei para gerar escravos, servidão, tá? Enquanto isso, eu vou avançando. Lembrem-se que Agar, o filho da servidão, Ismael, o filho de Agar, o filho escravo, foi um filho que nasceu segundo a carne. Então, novamente a pergunta com um pequeno reforço. Será então que Deus dá a lei para gerar filhos como Agar, como Ismael,
que de fato seriam filhos da carne? Prestem atenção que o tema vai ficando, penso eu, bastante mais claro à medida que avança, né? Então, aqueles que puderem, por favor, escrevam aí, né, o que os irmãos entendem, né? Bom, enquanto isso, a gente avança devagarinho, né? Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Veja aqui que o irmão André está respondendo que não, que Deus não poderia dar a lei para gerar escravos, a irmã Maria Conceição também, e eu acredito que todos que escreveriam aqui que não. Mas então como entender isso? Irmãos, como entender? Porque é um fato, está aqui escrito e nós não podemos violentar o está escrito. Diz o que se entende por alegoria, porque esses são os dois concertos. Um do Monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é Agar, e está relacionado à lei, irmãos. Nós somos um povo que acredita na lei. Será que acreditando na lei nós somos filhos da servidão? Nós somos filhos escravos? Nós somos filhos da carne? Vamos voltar um pouquinho agora e pegar um novo escopo desse estudo. Vamos voltar para o versículo 24. O que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. O que ocorre, irmãos, e os irmãos hão de concordar comigo, creio, no versículo 4, que acabamos, no capítulo 4, versículo 24, que acabamos de ler, nós vimos, irmãos, que deve ser entendido como uma alegoria, porque estes são os dois concertos, certo? Agora, a questão é a seguinte, veja que lá no início ele já disse, 21, digam-me vocês os que querem estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Então o problema não é a lei. O problema não é a lei, irmãos. O problema é querer estar debaixo da lei. Então nós vemos que a lei, ela poderia ter sido recebida de duas maneiras aí. Ela poderia ter sido recebida como uma promessa e poderia ter sido recebida como uma ordem. Abraão recebe a promessa, esse é o comparativo. Vejam, irmãos, Abraão recebe uma promessa. Abraão, conta a estrela, pode? Não pode, né, Abraão? Abraão, Sara pode ter filho? Não, não pode. Então, tá bom, não pode. E finalmente, como Abraão não entendeu, como nós não entendemos, como a grande maioria não entende, Abraão entendeu errado a proposta da promessa, assim como nós e o nosso povo do passado entendeu errado o concerto do Sinai, e por isso tivemos dois concertos. Não existem dois concertos da parte de Deus. Da parte de Deus existe apenas um concerto. Nunca Deus prometeu nada a ninguém através da lei. O concerto de Deus sempre foi através do Cordeiro. Sempre. A lei foi dada como uma promessa, assim como a Abraão foi dada uma promessa. Abraão entendeu errado, entendeu que era uma ordem para fazer e tentou fazer. Os nossos irmãos do passado entenderam que a lei foi dada como uma ordem imperativa, então Deus deu uma ordem, por isso é dito lá, né? Nos disse, faremos. Note aqui, este concerto nasceu da parte do homem para com Deus, que entendeu errado o papel da lei. Entendeu errado aquilo que era uma promessa habilitadora e confundiu com uma ordem imperativa, da mesma forma, repito, que Abraão entendeu errado, entendeu com uma ordem e finalmente tentou fazer um filho e gerou um filho que não deveria existir. Ismael é um exemplo de um concerto que
não foi reconhecido por Deus, de um concerto que não deveria existir. Notem que nós temos 2 concertos e 3 filhos. Um filho é o reconhecido, é o filho da promessa. Um concerto é o concerto reconhecido por Ismael, representa o do Monte Sinai, que por ser mal entendido, o problema não está na lei, o problema não foi o Monte Sinai, o problema foi o entendimento incorreto de um povo que disse faremos. Quero deixar isso bem salientado, irmãos, para que os irmãos entendam bem, né? Então, nasce um segundo concerto que não deveria ter existido, porque foi um concerto baseado na promessa do homem. E o concerto tinha que ser pura e simplesmente baseado na promessa do Pai. Nada além disso, meus amados irmãos. Certo? Então, voltando agora ao 25. E, obviamente, no 24, gerou para a escravidão que é Agar. Todos que hoje tentam se justificar pela lei são escravos. Por que são escravos? Porque são escravos da carne, porque ainda não entenderam. Foram, assim como Ismael, são filhos da carne. E já vamos ver como esses filhos da carne se comportam em relação, inclusive, à lei. 25, então, ora, esta Agar é Sinai, e preste atenção nisso. O monte da Arábia, monte em parábolas ou profecias, é igreja também. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, uma igreja árabe. Este árabe é representado por todos aqueles que fizeram um pacto errôneo aqui, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Amados irmãos, a Jerusalém que agora existe representa as igrejas. O povo do passado, se você perguntasse a qualquer um qual era a igreja de Deus no passado, a resposta era simples: Jerusalém. Jerusalém é que era a igreja de Deus. Haviam várias sinagogas, haviam vários templos, mas Jerusalém era a igreja. E como se detectaria a correspondente nos dias de hoje? Jerusalém foi a igreja que recebeu a sabedoria de Deus. Os povos não tinham o conhecimento do Deus vivo, não conheciam as profecias, não conheciam absolutamente nada das ordenanças de Deus. Foi a Jerusalém que foi dado, como povo hebreu, a lei de Deus, o conhecimento do verdadeiro Deus. E nós temos o correspondente hoje em todas as igrejas hoje que creem na validade da lei, estão dentro do escopo de Jerusalém. Todas as igrejas hoje, institucionais ou não, que de fato creem na lei de Deus, mas que imaginam estar sendo justificados por ela, de fato, é a Jerusalém que hoje existe, pois é escrava com seus filhos. E note que é interessante, por quê? Porque se nós olharmos, por exemplo, um exemplo da igreja adventista, que acho que todos reconhecerão, que é a igreja que mais tem apregoado a lei. Que curioso que para aqueles que creem, né, escritores e escritora que realmente falou sobre a igreja adventista no tocante a Gálatas, é taxativa, diz: a igreja tem pregado tanto a lei até ficarmos secos como os desertos de Gilboa. A igreja se enveredou tentando ensinar a lei, esqueceu completamente das promessas e caiu exatamente nesse erro. É muito comum hoje você tentar falar com adventistas e eles apresentar a lei de tal modo que ela salva. Por mais que digam que não, a lei não salva, é isso, é aquilo, você sempre vai ver
que no final das contas, o resultado prático do ensino é: se você não guarda o sábado, você não vai se salvar. Se você não guarda o sábado, você vai para o inferno. Isso eu digo porque eu vivi isso tudo, então penso que estou falando com conhecimento de causa. Eu fui ancião da Igreja Adventista, então imagino que pelo menos um pouco disso, creio que posso falar com alguma propriedade, porque vi demais esse tipo de comportamento e sempre foi uma luta tentar combatê-lo. Uns mais, outros menos, mas no final, ainda que se fale algo parecido com a justificação pela fé, é assim. E curioso que no livro Eventos Finais, corroborando com o livro de Gálatas, nós temos exatamente essa advertência também. Para que tenham ideia, Wagner e Jones foram dois homens que, assim, impressionantes no que escreveram em tema de justificação pela fé. Wagner, inclusive, escreveu as Boas Novas, e é exatamente um comentário versículo a versículo de Gálatas. Portanto, Gálatas é realmente o livro que deveria tirar, né, essas igrejas desta condição, que estão debaixo da lei. E curiosamente, no seu livro, né, em Gálatas, ele expõe exatamente este problema e o coloca em maior grau realmente na Igreja Adventista. Ele coloca exatamente que esta era a mensagem que iria vir como um bálsamo para resolver esse problema, mas não foi aceito e obviamente a Igreja continua nesse problema. Então, nós podemos dizer com alguma propriedade: ora, esta Agar é Sinai, uma igreja que corresponde à Igreja Adventista e outras mais que defendem a lei, porém estão debaixo dela, pois é escrava com seus filhos. Ou seja, né, defendem a lei corretamente, mas vão além daquilo, assim como os fariseus no passado, que iam além daquilo que se deveria ensinar. Ou seja, no passado, os fariseus ensinavam que se deveria guardar o sábado, porém iam além disso. Ou seja, diziam que no sábado, por exemplo, não se deveria levar peso algum. Jesus cura o paralítico de Betesda e diz para ele: toma teu leito e vai para tua casa. Ele pega o leito, está indo para casa, os fariseus encontram ele, sabiam que ele era um paralítico, olham o homem curado e acreditem, meus amados irmãos, vendo um homem que há 38 anos, né, ficava ao lado do tanque de Betesda para ser curado, não conseguiu, agora o homem está andando, e eles, que deveriam alegrar-se com aquele homem agora, que era paralítico, e agora está andando feliz da vida, foi curado num dia de sábado, perguntam para ele: quem foi que te disse? Você não sabe que não pode levar o leito? Parem para pensar, irmãos, se não é exatamente o mesmo problema. Eles faziam da lei algo que estava acima do homem. E esta aplicação que Cristo dava, que era, né, o sábado foi feito para o homem e não o contrário, era exatamente isso. O sábado havia sido feito para ser uma bênção aos homens. E naquele momento isso estava sendo visto de forma prática. O sábado havia sido uma bênção para aquele homem que por 38 anos era um servo, era um escravo de Satanás. Cristo o liberta daquele problema, e os fariseus dando vazão exatamente a esse problema, que é um problema reconhecidamente hoje, principalmente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, repito, né, incorre nesse erro. Nós, repito, não podemos incorrer nele. Então, o versículo 25, ora, esta Agar é Sinai, né, um monte da Arábia, que corresponde à igreja que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Por que escrava? Irmãos, por exemplo, as igrejas de um modo geral, e a Jerusalém moderna, principalmente a adventista, eu lhes asseguro, hoje existem metas de batismo. O pastor tem que batizar X. Não há como cumprir metas de batismo se não gerar filhos na carne. Por que filhos na carne? Como diz o apóstolo Paulo, para gloriar-se na carne. Então o pastor precisa batizar 100, aí o que se faz? Pega-se uma pessoa sem preparo nenhum, sem que haja uma verdadeira entrega a Cristo, sem que ela possa de fato ser movida pelo Espírito como deve, não há um novo nascimento e ela simplesmente é gerada na carne, no desejo carnal de pastores completar números e metas. Isso, irmãos, é um fato que acontece não só na Igreja Adventista, mas em várias igrejas que incorrem exatamente neste erro, né?
Então, 25 de novo, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas preste atenção agora, nós, os grupos que nascem hoje, com um entendimento que deve ser o entendimento de Gálatas, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Olhem que interessante isso aos olhos do ecumenismo. É um fato que as igrejas institucionais todas estão se aproximando da Igreja Católica. Isso é um fato. Recentemente alguém resolveu arriscar e mencionar que a sua igreja era irmã, que eram todas irmãs, as igrejas católicas, presbiterianas, etc, etc, etc. Resolveu esse pastor dizer que eram irmãs. A Igreja Católica imediatamente interpela e diz: não, a Igreja Católica não tem irmãs, ela é mãe de todas. Olhem que interessante essa questão, né? Então, a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. O Yuzuki Garcia está dizendo: irmão, mas a Igreja Adventista não batiza quem trabalha sábado. Está correto, nós não estamos discutindo aqui em nenhum momento a questão, né, do aplicar a lei. A questão é como se aplica além do que a lei pede. Então, por exemplo, a pessoa guarda o sábado, não, a igreja não batiza, mas a questão não é essa. A questão é, da mesma forma que batiza-se na carne pessoas que não estão preparadas, ao mesmo tempo, e não é, e acredite, muitos já foram batizados trabalhando no sábado, te asseguro que sim, pode ver um pouco melhor isso tudo, Yuzuki, né? Mas a questão é, defende o sábado com unhas e dentes, como os fariseus defendiam, não se pode nem levar um peso qualquer, como aquele homem que levava o seu leito, mas ao mesmo tempo tem na lei uma forma de justificação, certo? Então, são dois pontos extremos. Lembre-se que o escopo do estudo o tempo todo não é se guarda a lei ou não. A questão é guardar para ser justificado. Esse é o grande problema, certo? Então, preste atenção. 26. A Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Veja que o ecumenismo está juntando todas as igrejas e elas terão uma mãe, que é uma mãe terrena. Mas é dito de um povo que é da Jerusalém, que é de cima. Isso mostra claramente que nós temos que pertencer a Jerusalém de cima, que é mãe de todos nós. Ou seja, nós temos por mãe a Jerusalém celestial. Então não importa se é um grupo em São Paulo, se é um grupo no Rio, se é um grupo... Não importa, não há nome, por quê? Porque todos são da Jerusalém celestial, que é a de cima, que é a nossa mãe. Versículo 27, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Muita atenção nisso, porque os filhos da solitária são mais dos que os da que tem marido. O único marido que pode ser reconhecido é Cristo Jesus. Então veja, alegra-te, estéril. Irmãos e irmãs, vejam se é ou não é verdade. Abra uma igreja. Essa igreja, você abre as portas, anuncie nessa igreja milagres, anuncie o que você quiser. Em 2 toques essa igreja está cheia. Agora, pregue a verdade presente, como nós temos procurado pregar. E vocês verão, você prega para 1000, vem 2, 3, 4, poucos, irmãos, em relação àquilo, vem poucos. E uma coisa bem simples: alegra-te, estéril, que não dás à luz. De fato, irmãos, a gente ensina e parece que as pessoas não veem.
Parece que não se dá à luz esses filhos, mas existem milhares escondidos por aí que, embora ainda não vieram à luz, ainda não nasceram, por assim dizer, eles estão dentro das igrejas que estão, por vezes, ensinando o que estamos ensinando, estão com dúvidas, mas devagarinho, veja, muito devagarinho, muito poucos que realmente se levantam. Eu tenho falado constantemente com alguns amados irmãos e irmãs. Hoje mesmo, o irmão, puxa vida, me perdoem, o nome é o irmão Robson, se não me falha a memória, não é o Robson Ramos, é um outro Robson, que me dizia que desde 2008 já conhece a nossa mensagem, tal, mas me parece que agora realmente ele tem abraçado isso com uma força maior. Recentemente, uma outra irmã entrou em contato conosco, diz que há 1 ano e meio ela está numa luta tremenda dentro da igreja, por isso, por aquilo, por aquela outra, já não cria mais nisso, estava tendo problemas, e não, agora ela se desvencilha, né? E eu sei de várias pessoas que creem como nós, mas ainda estão, ou seja, ainda não vieram à luz, ainda não abriram realmente isso, ainda é como se nós fôssemos estéreis em relação a eles, porque de fato não nascem. Agora, veja que diz, esforça-te e clama tu que não estás de parto. Irmãos, continuemos o nosso esforço, continue a clamar, embora aparentemente, né, nós não tenhamos, ou melhor, aparentemente nós nos desanimemos, a mensagem é esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Todos esses grupos, todos os irmãos e irmãs que estão nos ouvindo agora, todos aqueles que nos ouvirão, não desistam. Aparentemente a gente fala e não sabe, não, as pessoas parecem que não despertam, a nossa mensagem parece que ela realmente não gera os filhos. Hoje mesmo a gente foi falar para esses empresários, eles amam a mensagem, eles gostam da mensagem, mas parece que não há aquela decisão de realmente dizer, não, eu quero seguir isso agora, eu entendi que eu tenho que realmente vir à luz, eu preciso fazer essa luz brilhar, etc. Eles continuam nas igrejas, eles continuam numa dúvida tremenda, ainda eles mantêm esta mãe carnal, e dá a impressão realmente que a nossa semente não gera frutos, mas prestem atenção por qual razão nós devemos alegrarmos-nos. 4:27, alegra-te, mas Senhor, como me alegrar se nós somos estéreis? Como me alegrar se a gente prega, as pessoas não veem? Como me alegrar, Senhor, se os filhos não veem? E ele diz o porquê. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Irmãos, peguem como exemplo a própria igreja adventista, se me permitem, não como um ataque, né? Mas como a grande igreja que realmente procura guardar a lei. E faço uma pergunta simples. São mais os filhos hoje, né, como nós, esses grupos ao redor do mundo que têm procurado ser completamente livres no que ensinam, ou são mais a igreja adventista, por exemplo, né? São mais os que têm igrejas institucionais enormes ou são mais esses pequenos grupos? Veja que interessante, os filhos da solitária são mais. O que o texto está tentando mostrar, de uma forma muito clara, é que assim como no passado Jerusalém tinha muitos membros, Jerusalém tinha muitas pessoas, mas já estava solitária, porque o verdadeiro marido havia sido rejeitado, o verdadeiro marido, o fundamento da igreja havia sido arrancado do templo, assim também é hoje. Os filhos da solitária, estas igrejas estão solitárias, o marido não está mais nelas, não está porque foi expulso delas. Toda a igreja hoje que defende o Cristo Salvador, mas rejeita o Cristo Rei, que rejeita o Cristo com a sua lei, é de fato e sem sombra de dúvida solitária, porque não se pode aceitar a Cristo pela metade. Porém, mesmo aquelas que defendem a lei,
porém estão vivendo debaixo da lei, são consideradas solitárias também, porque têm diminuído o valor do sacrifício de Cristo. Novamente, né, nós vemos como isso se cumpre. Para que a gente não tenha dúvida, 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Olhem que interessante isso, amados irmãos. Diz o texto que nós somos filhos da promessa como Isaque. Olha, é muito interessante. Veja, o irmão Daniel, o irmão André, o irmão Marcílio, esses irmãos todos hoje, Robson, Júnior, esse batalhão que Deus tem chamado hoje, irmãos, eles não foram chamados por Rogério, não foram chamados por Marcílio, eles não foram chamados, eles começaram a estudar, essas pessoas começaram a estudar sozinhas, elas e Deus, e elas foram, de fato, atraídas para uma verdade, e elas vieram, de fato, como filhos da promessa, porque não nasceram do desejo da carne de homem algum. Não foi um pastor que foi lá e disse: não, André, você precisa se batizar. Não, Daniel, você precisa se batizar, você precisa vir para a minha igreja. Não, olha, Marcílio, não, Enoque, Robson, Maria Conceição, Enoque, veja, você precisa se batizar. Não, 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 não houve um nascimento pelo desejo da carne. São pessoas que, estudando, perceberam algo errado e já vieram como filhos da promessa e começaram a entender e passam a entender o papel da lei na vida de cada um, mas vêm completamente livres. Neste exato momento, irmãos, o Admilson, o Marcos, o André, cada um dos irmãos que estão ouvindo este pequeno sermão, estão completamente livres, não estão presos a uma placa, estão livres, inclusive, para nesse exato momento, se quiserem, desligar o computador. Ninguém os está vigiando. Você vai para uma igreja por vezes e você não gostaria de estar ali num sermão que é ruim, mas você se mantém ali para manter a aparência. Isso não é liberdade. Cristo não quer que ninguém esteja numa igreja porque fica feio levantar e sair. Você tem que estar numa igreja. E quando falo igreja, falo um ajuntamento de pessoas em Cristo Jesus. Se você realmente está ali com o desejo de ouvir a palavra do Senhor, se você realmente está com o desejo de ter um encontro com Cristo, essa é a única razão, porque senão você está entristecendo a Cristo e está entristecendo a Deus. Olhando para o relógio, a cada momento você está entristecendo a Deus, porque Deus está vendo que você não está ali porque está gostando de ouvir a palavra dele, porque está gostando de estar com ele. Isto não é liberdade. Liberdade é quando de fato você é completamente livre, mas mesmo assim você quer ouvir a palavra de Deus. Irmãos, um hangout não é agradável. Era muito melhor, e eu sei que os irmãos prefeririam, né, estarmos juntos, conversando juntos, ou pelo menos num vídeo. Mas vejam que apesar de tudo, mesmo um hangout não sendo agradável, ele se torna agradável pela palavra e puramente pela palavra. Isso mostra que o coração está voltado, de fato, para ouvir a mensagem. Liberdade absoluta. Ninguém diz para o Júnior, ninguém diz para o Admilson, ninguém diz para a Conceição, ninguém diz para o Robson, ninguém diz para o Marcílio o que ele deve ou não deve fazer. A mensagem é dada e como as ovelhas minhas ouvem a minha voz, imediatamente essas ovelhas seguem, não porque o Rogério disse, não porque o Marcílio disse, não porque o Júnior disse, mas porque eles reconhecem a voz de Cristo a falar ao coração, assim como se reconhece a mensagem que Deus dá a cada um. E aí, finalmente, nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Nós podemos aceitar isso pela fé e podemos rejeitar. Cada um ande no seu coração na medida de fé que tem. Eu, particularmente, vejo em Gálatas uma mensagem maravilhosa que mostra exatamente esses grupos que estão nascendo. E Deus fecha, através de Paulo, de uma forma fantástica. Que responda o Júnior, que responda o Admilson, que responda o Marcos, que responda o André, que responda a Maria Conceição, que responda o Yuzuki, que responda cada um dos irmãos, o Enoque, a Maria Conceição,
cada um desses irmãos, o irmão Daniel, que estão aqui, que respondam não para mim, mas para si mesmos, que respondam para que possam fortalecer-se em Cristo Jesus. Vejam, irmãos, e respondam de forma sincera nos vossos corações. Vejam o versículo 29. Nós perseguimos os nossos antigos irmãos, ou eles nos perseguem? Sejam bastante francos. Recentemente eu recebi uma mensagem de uma irmã que ela, pobrezinha, colocava como se ela fosse, ela dizendo: irmão, eu estudei, vi que a Trindade não existe, e agora eu estou sendo perseguida na igreja, eles me dizem que eu sou má, eles me dizem que eu estou tudo errado. Exatamente hoje, a irmã Ivone, que é me parece que filha no Senhor do irmão Jackson, que também percebeu isso há poucos dias, era ancião da igreja adventista, está fora dela agora porque conheceu uma verdade especial, e essa irmã me dizia: eu não creio mais, mas eles atacam a gente, eles dizem que são mais santos, eles dizem que a carta que eu mandei a eles, tentando mostrar que eles estão em erro, que essa carta é satânica, etc, etc, etc. Irmãos, Gálatas 4:29 se levanta poderosamente, não para vacinar-nos, não para elogiar o nosso ego, não para massagear-nos, mas para mostrar de fato, uma vez que a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Nós precisamos ser taxativos e corretos, mas como então aquele que era gerado segundo a carne, como então Ismael perseguia Isaac, que foi gerado segundo o Espírito, livre, sozinho, sem ter uma igreja a tentar empurrar goela abaixo o que devia, o que não devia fazer, assim é também agora. Vejam, irmãos, se isso não é fantástico e se isso não é uma realidade diante dos nossos olhos. Mas que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Não está em nós julgar, irmãos, mas uma coisa é fato: de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Repito, não se trata aqui de quem se perde ou quem se salva. Trata-se de que a herança dos filhos livres será diferente da herança do filho que era escravo. Lembrem-se que Agar não foi destruída, lembrem-se que Ismael não foi destruído. Agar foi simplesmente dispersa, foi mandada ao deserto, mas com a proteção de Deus sobre ela. Então não está em nós julgar, mas é um fato. E finalmente, encerramos com o versículo 31. E com isso, gostaria que todos os amados irmãos descansassem na paz do Senhor, principalmente nesse sábado. De maneira que, irmãos, nunca esqueçamos disso, amados irmãos e irmãs. Somos filhos, não da escrava, mas da livre. Nós somos livres, amados irmãos. Somos livres para cultuar ao Deus segundo os ditames da nossa consciência, sem que uma igreja nos diga o que devemos crer. Somos livres para amar ao nosso Deus e servi-lo, e se queremos orar de joelhos, oramos de joelho. Não tem uma igreja que nos diz que a liturgia ensina que se deve orar em pé. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus quando somos livres para servi-lo segundo os ditames da nossa consciência. Que Deus os abençoe grandemente, meus amados irmãos, e que esta mensagem possa ser escrita no coração de cada um dos amados irmãos a quem tenho, no temor do Senhor, já uma amizade muito grande, um amor muito grande, e que de fato o Senhor possa escrever no nosso coração essa mensagem com o seu Espírito, que da mesma forma que um dia sobre a rocha escreveu a sua lei, possamos guardar a sua lei como homens livres, que de fato estão sob a lei, sabendo que a lei é uma maravilhosa promessa, uma promessa que foi feita com base num concerto único. Escreverei as minhas leis nos vossos corações e as colocarei no vosso entendimento. Senhor,
escreve no nosso coração a tua lei. Senhor, escreve no nosso entendimento a tua lei, para que como homens livres nós o sirvamos e guardemos a tua lei por amor. Faze-o, Pai, para a honra e glória de teu nome, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmão Marcílio. Ok, magnífico estudo, né, irmãos? Sem palavras aí, só pela manifestação dos irmãos aí na sala, a gente vê que é uma mensagem tremenda, né, e esclarecedora. Bom, não sei se alguém tem alguma colocação a fazer, irmão Rogério, se não, nós podemos já fazer a oração e encerrar o estudo. Não sei o que o irmão acha, o Robson está aí também, pode fazer alguma colocação, se o irmão assim desejar. O irmão Daniel fez um comentário interessante, temos aqui 18 livres assistindo, aleluia, amém, irmão Daniel. É um prazer, né, ter esses irmãos com a gente, né, que conseguem manifestar alegria sem ser, né, irreverentes, né, que esse é o equilíbrio que Deus nos dá. Deus seja louvado. Amém. Bom, vamos fazer a oração e encerrar, o irmão. Ora, irmão. Claro, será um prazer. Amém. Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor imensamente, Pai, pela mensagem que o Senhor nos dá. Amém. Sabemos que o homem é incapaz, Senhor, de entender uma parábola tão fantástica dos nossos dias. Queremos te agradecer, Senhor, porque embora estejamos estudando o livro de Apocalipse, e o Senhor sabe que nós amamos esse livro, o Senhor, por tua infinita sabedoria e reconhecendo, quem sabe, o desejo dos irmãos que nós não reconhecemos, o Senhor como que cria uma forma, que o Senhor sabe como, de fazer um pequeno à parte e dar uma mensagem como essa, que particularmente, Senhor, eu entendo que o nosso povo precisa. Que o Senhor possa ser louvado e exaltado neste sábado, Pai, e nós nos lembramos, Pai Celestial, que assim como o Senhor bondosamente um dia criou este mundo maravilhoso, e no 7º dia o Senhor assinou, colocando o teu sinal, Senhor, mostrando que o Senhor é o Criador, mostrando que o Senhor realmente tem o título de rei neste mundo, que esse mundo lhe pertence, mas acima de tudo colocando um sinal de que tudo aquilo que o Senhor fez foi muito bom e foi para nós. Que este sábado seja, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tensionou que fosse quando o Senhor o criou. Seja de fato um dia de descanso. Que os teus filhos, que os teus servos, que cada um que participou desse hangout, cada um que participará um dia desse hangout, Senhor, possa descansar de fato ao ouvir a tua mensagem, sabendo que está em teus braços. Possamos todos nós de fato descansar, Senhor, na tua lei, sabendo que a tua promessa não falha, sabendo que o Senhor, quando escreveu na rocha, estava mostrando para nós que não importa quão duro seja o nosso coração, o Senhor é perfeitamente capaz de escrever nos nossos corações também a tua lei. Cumpre a tua promessa, Pai. Nós abrimos o nosso coração ao Senhor até onde podemos, como homens e mulheres pecadores que somos, e te imploramos, cumpre a tua promessa, grava em nossos corações a tua lei, para que nós possamos estar sob ela e não debaixo dela, como muitos infelizmente têm estado, Pai. É em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Bom, boa noite a todos. Eu quero mandar um abraço para Cristiane Molulo, que está sempre assistindo os estudos com a gente aí. Pastor Juliano, Maria Eugênia, Daniel Araújo, Cristiano, o Marcos Vinícius, quem eu conheci aí, e os outros demais irmãos que estão na sala aí. Irmãos, eu queria fazer um anúncio para vocês. Já está em curso, a gente está desenvolvendo um projeto que é o seguinte: nós vamos fazer um encontro entre todos nós que participamos desse estudo,
Não tenho a data ainda, provavelmente será no mês de agosto. A gente está conversando isso aí ainda e não fiquem afobados, a gente não tem data ainda. Na oportunidade que a gente tiver isso tudo resolvido, tudo definido certinho, nós vamos fazer um comunicado para os irmãos, fazer um encontro de estudos com o irmão Rogério. Não sabemos o local ainda também, mas para a gente poder se conhecer, tem uma boa parte dos irmãos que estão na sala que eu já conheço, e uma parte que não, que são irmãos que a gente começou a assistir estudo a partir desse canal, e nós vamos tentar fazer esse encontro aí para a gente se conhecer e fazer uma rodada de estudos aí no final de semana. Irmão Rogério, obrigado pela paciência conosco aí, a dedicação que você tem conosco também é enorme. Obrigado, Robson. E Deus abençoe vocês e a todos que estão na sala nos ouvindo, e até o próximo estudo na sexta-feira que vem, se assim o nosso querido Pai Eterno nos permitir. Eu agradeço a todos pela paciência também, meus amados irmãos. Acreditem, é um privilégio muito grande que os irmãos me dão de poder estar com vocês. Que Deus me faça digno de todos vocês, meus amados irmãos. É uma honra realmente tê-los como meus irmãos em Cristo Jesus. Óculo Santo a todos vocês. Não sei se o Robson vai se despedir ou não, a gente encerra o estudo. Tá aí, irmão? Vamos orar pela mãe do Enoque. Ela tem esquizofrenia, é cristã batista. Como ela chama, irmão? Como é o nome da... Coloca o nome da senhora, sua mãe aí, Enoque, a gente ora por ela sim. Ora por todos os irmãos que estão aí na sala, os irmãos que a gente conhece, que de alguma forma conhece a gente não conhece os irmãos também, a gente está sempre orando. Bom, enfim. Bom, Robson acho que caiu de novo. Irmão Rogério, boa noite, fica com Deus. Bom sábado aí. E os irmãos, aqueles que puderem, por favor, não esqueçam de Maria José, a mãe do irmão Enoque, aqueles que vão orar, por favor. Maria José. Tá? E amém. Aqueles que puderem, né, não esqueçam de dar o seu positivo, como disse o irmão Marcílio, e fazer algum comentário. Os comentários sempre ajudam, tá bom? Vamos nos lembrar daqueles que não puderam, quem sabe, ter essa mensagem, se nós realmente acreditamos, né, que essa mensagem tem o sinete do céu, nosso papel é fazer ela brilhar aos outros, né, os irmãos que precisarem, né, ouçam, revejam e se concordem, levem para frente, tá bom? Deus os abençoe, meus amados. Amém. Amém. Até sábado que vem, se Deus quiser. Amém.